Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram os seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos hoje, no Domingo de Ramos, adentrando na Semana Santa. Por isso é chamado Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, porque Jesus entra em Jerusalém com toda a disposição em morrer por nós. A primeira leitura de Isaías 50 diz que o Senhor desperta a cada manhã o servo, que é o Senhor Jesus, no cumprimento dessa profecia. O Senhor me desperta a cada manhã para prestar atenção como um discípulo, como Jesus era zeloso pela vontade do Pai. Ele disse aos 12 anos no templo: Não sabias que devo cuidar das coisas do meu Pai? Quando se perdeu e foi reencontrado por Nossa Senhora e São José. Noutra passagem, ele disse: Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Esse zelo pela vontade do Pai e esse amor por nós o fez voluntariamente se entregar por nós. Tanto a primeira leitura como a segunda leitura demonstra essa atitude voluntária de Jesus em sofrer e morrer por nós. O texto de Isaías 50 diz: Ofereci as costas para me baterem, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Ou seja, demonstrando que o sofrimento do servo, em primeiro lugar, é devido à sua entrega, a esta atitude voluntária dele de sofrer por nós. A oração da coleta de hoje, meus irmãos, aquela oração que precede a primeira leitura,
A igreja colocou nos lábios do sacerdote essa súplica: concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Que nesta Semana Santa possamos aprender com Jesus no seu amor por nós. A cruz, meus irmãos e irmãs, é a maior lição de amor que nós podemos receber. O quanto Cristo amou a humanidade, se entregando por nós, que possamos aprender o ensinamento da sua paixão. Talvez para alguns a Semana Santa é como um grande teatro, mas não é um mero teatro, não é uma encenação, é celebração que deve tocar nossos corações. Na segunda leitura também, Nosso Senhor é apresentado pelo apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, como aquele que primeiro se aniquila, se rebaixa, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. O zelo pela vontade do Pai o levou a uma obediência incondicional, até a morte e morte de cruz. Aqui também transparece a atitude voluntária de Cristo em se oferecer por nós. Alguns teólogos já se perguntaram: quem esteve por trás da morte de Cristo? Os judeus ou os romanos? Na verdade, tanto os judeus como os romanos, porque só os romanos poderiam condenar à morte, mas para além dessas contingências humanas, houve um motivo mais alto e anterior, que é a atitude de amor de Deus por nós, do Pai por nós, em entregar seu Filho, e de Jesus por nós. Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus se entregou por nós, para realizar a nossa salvação, a nossa redenção. Quão infinito é o amor de Cristo por nós, meu irmão, por você, por mim. Que nessa semana possamos refletir com profundidade, pensar na paixão do Senhor, para depois alegrar-nos com a sua ressurreição, onde Ele nos outorgou vida nova. No entanto, para experimentarmos a força da sua ressurreição em nossas vidas, é preciso comungar com a sua morte. Mortos para o pecado, como diz Paulo no capítulo 6 da carta aos Romanos, mortos para o pecado, ressurgimos com Ele para uma vida nova. Abramos os nossos corações, deixando-nos ser transpassado pela palavra do Senhor. Participemos com generosidade dos atos da Semana Santa, ponto mais alto do calendário litúrgico, deixando que essas celebrações transpassem nossos corações e nos faça mais identificados com o Senhor, para que de fato aprendamos o ensinamento da sua paixão. E o ensinamento da sua paixão não é outro senão o ensinamento do amor. Por isso Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Não podemos passar por esta semana sem sermos transpassados pela força da palavra, pelo exemplo de Cristo, com a sua profunda eloquência, para que possamos sairmos dessa Semana Santa, vivenciarmos a Páscoa numa atitude mais profunda de identificação com o Senhor, de vivência discipular, de seguimento do Senhor até a cruz. Sabemos que a cruz é condição do discipulado. Se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Acompanhando Jesus com nossas escutas da palavra, com nossas meditações nesta semana, possamos sentirmos-nos identificados, configurados com a morte de Cristo, para que a força da sua ressurreição opere a transformação, a conversão em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua